Dois grandes eventos na história judaica marcam a comemoração de Lag BaOmer. O primeiro está relacionado ao sábio Rabi Akiva, que após passar 40 anos como analfabeto, foi estudar com o incentivo da sua esposa e voltou com 24 mil discípulos, tornando-se o mais notável mestre da Torá do seu tempo. Porém, esses discípulos criaram entre si muitas discórdias que culminaram numa peste, levando milhares deles à morte no período entre Pessah e Shavuot, até que no 33º dia do Omer, esta peste cessou. Entre os alunos de Rabi Akiva sobreviventes estava Rabi Shimon Bar Yochai, que foi bastante perseguido pelos romanos e passou 13 anos em uma gruta estudando Torá com seu filho Elazar, adquirindo níveis de conhecimento fora do comum, que estão expressos em sua obra mística, o Zohar. Em Lag BaOmer, Rabi Shimon Bar Yochai faleceu, não sem antes transmitir seus ensinamentos e exigir que essa data fosse comemorada com muita alegria. Ele está enterrado em Meron, Israel, e seu túmulo é bastante visitado nesse dia. Também suspendemos o luto do Omer, acendemos fogueiras como uma metáfora da luz que a Torá é para o mundo e as crianças brincam de arco e flecha. Hoje nós vamos falar a respeito do trabalho do Shohet, que é o responsável pelo abate ritual. Para falar um pouco sobre isso, ao meu lado está o Rabino Ezra Kafif, que vai conversar a respeito desse trabalho. Obrigada por nos receber. Primeiro, eu acho legal a gente falar para o público a respeito de como surgiu na história o ritual do abate kasher. Em primeiro lugar, desde a época da criação, que foi há 5.770 e poucos anos atrás, era proibido que o ser humano ingerisse qualquer tipo de alimento. Isso daqui foi permitido depois do dilúvio, que foi cerca de 1.500 anos depois. Uma das razões que explicam sobre isso é que os animais foram salvos por causa do homem. Então, já que eles têm a vida dele por causa do homem, então agora o homem ele tem direito, caso seja necessário, de colocar o próprio animal dentro da cadeia alimentar do próprio ser humano. Quais são as diferenças entre um abate kasher e um abate não kasher? Em vários livros é trazido que o abate da forma ritual kasher, ele visa o menor sofrimento dentro do animal. Ou seja, a gente considera em que do momento que se deu o abate, o animal ele se encontra num estado de um desmaio, ele já perde todos os seus sentimentos. O que é preciso para uma pessoa se tornar um shohet? Em primeiro lugar, existe a parte teórica, existe a parte prática. A parte teórica, ele precisa estar ao par de inúmeras leis. São meses e meses de estudo em que
existe uma regra e várias regras em relação ao próprio abate, das quais coisas que o abate poderia ser considerado descaracterizado, por assim dizer, ou pelo ato do abate, ou até mesmo se o abate for da forma correta. Existem várias circunstâncias que às vezes o animal é descaracterizado por um defeito interno que ele tem dentro do seu próprio organismo. Existe também um trabalho prático que ele tem que também passar por vários meses de treinamento e, entre outras coisas, é curioso notar que o mais difícil dentro de um curso de um shochet é saber fazer exatamente a faca. Ou seja, mesmo que a faca está pronta, ela às vezes leva um grande tempo. Existem shochatim, mesmo profissionais, que às vezes para fazer a faca extremamente afiada, podem levar às vezes 1 hora inteira para estar adequadamente da forma necessária para o abate ser kasher. Parece meio redundante a pergunta, mas é importante que esse shochet seja uma pessoa religiosa, né? Não só religiosa, mas ele tem que ser um exemplo para todas as outras pessoas. Existem, às vezes, até circunstâncias que, quando se escolhem um rabino numa comunidade, ou um shochet, ou até um sofer, são pessoas que têm que ser escolhidas de uma forma que eles não só respondem pelo seu trabalho profissional, mas eles têm que responder por uma ética de espiritual que eles correspondem a esse posto. Muito bem, aqui nós temos um dos livros mais comuns que eles usam, o próprio shochet, que aqui você tem todas as leis referentes com vários comentários. Aqui nós temos um pequeno material do shochet. Essa é uma faca especial, vocês podem notar, em que ela é reta na ponta, ela é totalmente inoxidável e ela é de uma forma tal que ela tem um critério de dureza que ela pode se manter por vários animais, se manter firme do início até o fim do abate. Aqui nós temos várias pedras que são usadas para amolar. Então vocês têm uma pedra com uma graduação um pouco maior, outras mais finas, até que vocês têm a pedra final, que é literalmente para dar o último polimento da própria faca. Isso, como nós falamos, pode levar um longo tempo até que essa faca fique da forma habitual. Depois, para constatar que não tem absolutamente nada, se costuma passar ligeiramente a unha, simplesmente a unha, de uma forma bem leve, para constatar que no fio não se percebe absolutamente nada de nenhuma ranhura ou algo que possa ser sentido e, por assim dizer, descaracterizar o próprio abate. Aqui nós temos simplesmente como ilustração uma faca que é usada para um abate de boi. Não que eu faça o abate, mas só para vocês terem uma ideia que é o mesmo conceito. Reta na frente, aqui era um pouquinho mais grossa para segurar esse abate, e no boi costuma-se, não como no caso de aves, costuma-se amolar frequentemente. Para terminar, eu queria uma mensagem para o público a respeito da importância de comer kasher nesses rituais. Da mesma forma que os minerais, eles se elevam quando eles servem, eles nutrem os vegetais, e os dois também se elevam quando eles servem de alimento para alguém que está numa sequência maior do que eles. A gente diz que o homem também, depois de ingerir todos esses 3 anteriores a eles, ele também deve se elevar a algo também mais espiritual. Ele deve se unir ao Criador, ele deve se igualar ao Criador, ele deve não simplesmente comer esse alimento, por assim dizer, pela sua própria vontade, mas no intuito de fazer uma missão de ética, de moral nesse mundo, de melhorar o nosso próprio mundo e se igualar ao próprio Criador com os seus mandamentos e a sua Torá. Obrigada, Rabino. Muito obrigado. Yaakov, Avraham, Yom
Dê a sua opinião sobre a nossa programação através do e-mail programafontes@yahoo.com.br ou poste seu comentário no perfil do Programa Fontes no Facebook.